E aí, estamos juntos mais uma vez. O texto para hoje, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, vou ler o verso 3. Isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 3, está escrito assim: Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Você já ouviu falar a respeito de Saulo? Esse é o mesmo Paulo. Ele é chamado de Saulo nos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos e é o seu nome hebraico. Nos capítulos seguintes, ele é chamado de Paulo, a mesma pessoa. A diferença é que o Paulo é do latim. Alguns acreditam que Saulo seria uma referência ao homem antes da conversão e Paulo é o novo homem, o homem convertido. Mas, como eu disse, na verdade é o mesmo homem, é a mesma pessoa. O fato é que a história de Saulo ou de Paulo, o apóstolo de Cristo, impressiona por diversas razões. Talvez a principal seja a grandiosa transformação que esse homem experimentou em suas convicções religiosas e em seu propósito de vida. Veja que quando ele é apresentado inicialmente, ele está querendo destruir a igreja cristã, os seguidores de Cristo. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. E se você avança comigo para o capítulo 9, versos 1 e 2, está escrito assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Interessante que a prisão e morte dos cristãos, assim em sentido figurado, eram como o próprio ar que Saulo respirava. O interesse dele era destruir completamente a igreja cristã que estava no seu início. Ele era um jovem judeu brilhante, um homem muito culto, destacado no contexto da igreja judaica. Os líderes religiosos de Israel viam Saulo como um jovem tremendamente promissor, um hábil defensor do judaísmo. E na cabeça dele, na ideia dele, era matar ou morrer. Em outras palavras, se o cristianismo continuasse crescendo, iria sufocar o judaísmo. Então, como um judeu decidido e convicto em seu pensamento religioso, ele estava pronto para destruir a igreja cristã. Por isso que é dito que, numa viagem a Damasco, ele tem a intenção de prender cristãos que poderiam estar reunidos em sinagogas judaicas em Damasco. Por isso que ele pediu autorização para o sumo sacerdote, a fim de que, se encontrasse cristãos nas sinagogas de Damasco, pudesse prendê-los. Mas é impressionante saber que o perseguidor tornou-se perseguido por causa do Evangelho. Aquele que antes queria destruir a igreja de Deus, quando se encontrou com Jesus e experimentou uma genuína conversão, tornou-se o maior missionário cristão de todos os tempos. Isso me encanta e me faz pensar que Deus pode realizar o impossível quando o nosso coração é humilde e sincero. Saulo estava sinceramente equivocado, mas quando ele descobriu essa realidade, ele teve a ousadia, a coragem, a determinação de mudar o seu entendimento e a sua conduta. E você, tem tido também a oportunidade de conhecer o Evangelho? Qual tem sido sua reação? Que Deus lhe abençoe, para que assim como Saulo ou Paulo, nenhum de nós busque um caminho de neutralidade, pelo contrário, que ao conhecermos o Senhor e a sua palavra, que nós nos posicionemos ao lado de Deus. Vamos orar? Senhor, é impressionante a história de Saulo ou de Paulo, este homem que, impactado por tua palavra, sofreu uma transformação tremenda na vida. Transforma-nos também, Senhor. Santifica-nos na verdade. Concede-nos coragem para romper com aquilo que sabemos que é contrário à tua vontade.
que nós vivamos segundo a orientação do Senhor, fiéis à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.